aqui o Sindicato do Fisco do Estado de Sergipe. O Sindifisco agradece a presença de todos. Hoje é o segundo dia do debate do Fisco Eleições 2018, com os candidatos ao governo do Estado de Sergipe sobre finanças públicas e administração tributária. E para tal, convidamos então o presidente do Sindifisco, o senhor Paulo Pedrosa, para dirigir os trabalhos desta tarde. Antes de darmos início ao ciclo de debate com os candidatos, este evento conta com uma participação especial. Convidamos o diretor para Assuntos Parlamentares e Relações Institucionais da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, FENAFisco, Pedro Lopes, que abordará sobre a participação política dos servidores públicos no processo eleitoral 2018. Passamos então a palavra para o senhor presidente do Sindifisco, Paulo Pedrosa, para fazer as saudações. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras, colegas auditores fiscais, comunidade geral aqui presente. Dando continuidade então a esse ciclo de debates sobre as eleições de 2018, nós contamos hoje com a presença de Pedro Lopes, que é diretor da FENAFisco, e tem percorrido o Brasil fazendo uma discussão exatamente sobre a participação política dos auditores fiscais nesse cenário de eleição estadual e eleição nacional. Nós temos as eleições aí para governo, para deputados e para a presidência da República, e Pedro tem colhido aí experiências a respeito desse processo. Então, antes de dar sequência à participação diretamente dos candidatos a governo, nós teremos hoje aqui então essa exposição de Pedro, que vai nos enriquecer com certeza pelas experiências que ele tem acumulado aí em discussão com outros colegas de outros estados, e também trazer aqui algumas informações também preciosas sobre esse processo de discussão sobre a reforma tributária. Então, podemos passar diretamente para ele? Sim, vamos ouvir então o Pedro Lopes. Bom, boa tarde a todos e todas. É uma satisfação estar aqui novamente. Na verdade, eu vim 3 vezes em 3 meses, né? Estou aqui, uma figurinha quase carimbada aqui de Aracaju. Estava até brincando com o Paulo aqui, acho que vou passar um tempo sem me chamar aqui novamente. Mas assim, é sempre uma grande satisfação nas 2 últimas oportunidades, as experiências que nós tivemos aqui. Primeiramente no diálogo mais com a base sobre a reforma tributária solidária, e depois com os sindicatos foi bastante enriquecedora, né, para a nossa missão, no caso específico da reforma tributária solidária, e até nos ajudou na construção de cursos de multiplicadores, né, na forma de dialogar com a sociedade, fazendo com que ela linke a reforma tributária à defesa do Estado social, especificamente reforma previdenciária, que nós devemos ter com muita intensidade a partir de 2019, talvez agora a partir de novembro já possamos voltar a esse debate no Congresso Nacional, mas isso a gente já fala daqui a pouco. Nossa missão hoje aqui é falar um pouco da política, né? Política que está para acontecer, e nesse sentido, assim, parabenizo aqui o sindicato, o Fisco, por esse evento. Um evento, na verdade, que está sendo montado em muitos estados da federação, dialogando com os candidatos ao parlamento, plano estadual, candidatos a governador. Lá no meu estado, por exemplo, eu quando vice-presidente e depois quando presidente do sindicato, nós fizemos 2 edições, né? A gente chamava lá de Fisco e Sociedade, e naquele momento a gente se apresentava, né, para o futuro governador, porque chamávamos todos os candidatos, como vocês fizeram aqui, apresentávamos o fisco para eles, os resultados do fisco, e depois a gente já tentava aproveitar o contato para fechar alguns compromissos com a administração tributária, com a carreira, e
e foi bastante exitoso essas duas experiências, e agora também lá no Rio Grande do Norte estamos fazendo a terceira edição, que começa na próxima semana, com o atual governador e pelo menos 2 principais candidatos, que é a Fátima Bezerra e o Carlos Eduardo, que é prefeito de Natal. A Fátima Bezerra é senadora da República e o Carlos Eduardo é o prefeito de Natal, então todos também estão sendo levados para essa discussão, e amanhã a gente vai participar de outro debate dessa natureza lá no Pará, né, que também estão chamando todos os candidatos a governador para fazer essa discussão. Tá? Então, assim, esse evento está sendo de grande valia, é um evento de política, assim, de grande relevância para o futuro da categoria. Vocês estão de parabéns por também adotar essa iniciativa. Mas falando aqui sobre a questão nacional, sobre a questão da política nacional, eu queria primeiramente fazer uma reflexão sobre os eventos recentes na nossa política, a política brasileira. Né? Em 2013, a gente estava assim, saindo do ciclo de maior crescimento econômico do país, desde o milagre econômico que se deu entre 68 e 74, e em 2013, em julho de 2013, milhões de pessoas foram às ruas, né, pedindo mais educação, mais saúde. Um movimento que começou com um aumento de passagem de ônibus de 20 centavos e que ganhou todo o país, né? E curioso naquele movimento é que os patrocinadores dele não tinham histórico de defender recursos para saúde, nem para educação, nem para nenhuma área social, mas fizeram uma promoção, né, pedindo mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro para a educação, e em virtude lá da Copa do Mundo que ia ter, e em virtude da Copa foi canalizado muitos recursos para a construção de estádios, e aí o pessoal usou aquele modo que não queria estádios, mas queria mais dinheiro para a educação e saúde. E na verdade o Brasil nunca teve tanto dinheiro até então para a educação e para a saúde, né? Mas de certo modo aquele movimento foi um movimento que continuou. Depois tivemos a Copa das Confederações, que estabilizou, né, logo depois de junho se estabilizou, e aquele movimento retoma novamente em 2014 na disputa presidencial. Aquelas mesmas lideranças, capitaneadas por outros, e também com outros seguidores, fizeram uma defesa apoiando o candidato da época, o Aécio Neves, né, que quase chegou a ganhar a eleição, foi 2% ali, né, 51% a 49%, cabeça a cabeça, e depois, logo em seguida, teve todo o processo, né, de afastamento da Presidente da República, e milhões de pessoas também foram à rua pedindo afastamento da Presidente da República. Estava vendo, inclusive, um estudo que foi feita uma pesquisa na Paulista, né, dentro daqueles movimentos, né, que tem um papo da Fiesp na frente. Aí fez uma pesquisa com as pessoas que estavam lá na rua, né, querendo afastamento da Presidente da República. E perguntou o que é que vocês queriam, na verdade. Ele, não, a gente quer mais dinheiro para a educação, mais dinheiro para a saúde. Então, assim, as pessoas, o brasileiro em si, ele é social, ele tem um viés social, um estado social, e em todos os movimentos, os brasileiros, eles defendiam recursos para a área social. Mas na prática, o que aconteceu? Quando a presidente foi afastada, o grupo que controlou aquele movimento desde 2013, passou pela eleição de 2014, passou pelo processo de afastamento, ele chegou ao poder. E quando ele chegou ao poder, o que é que ele faz exatamente? Começa a atacar exatamente os direitos à saúde, à educação, e isso se materializou através da emenda constitucional 95, certo? Que hoje nós temos, na prática, menos recursos para a saúde, menos recursos para a educação. Tivemos, com a entrada do Michel Temer no poder, recursos, a reforma trabalhista, a retirada de direitos dos trabalhadores. Tivemos a terceirização, que agora o Supremo Tribunal Federal decidiu, né, por sua maioria, que a terceirização pode ser ampla, inclusive para as atividades físicas, e pode chegar a isso, a partir dessa decisão, ao serviço público, né, fragilizando as nossas carreiras. Tivemos agora uma medida de congelamento dos salários dos servidores públicos, para o reajuste do servidor público federal no próximo ano, de 2019 foi prorrogado para 2020, e muitas dessas pessoas
que fizeram todos esses movimentos desde 2013, agora estão, vamos dizer assim, chocados, porque eles conseguiram ascender ao poder e depois que ascenderam, tudo foi contra eles próprios. Mas assim, para uma pessoa que tivesse uma análise mais acurada, e principalmente observando as lideranças dos movimentos, ficaria com o pé atrás em seguir aquele movimento. Se de fato a pessoa não queria, se a pessoa não queria realmente mais dinheiro para a educação e para a saúde, jamais ela poderia seguir, por exemplo, a política da Fiesp. Jamais ela poderia seguir as orientações da Rede Globo. Porque essas instituições e a Fiesp, ela em nenhum momento ela defendeu um Estado maior, ela sempre defendeu um Estado menor, um Estado mínimo, menor carga tributária é menos serviço público, é menos Estado, é menos saúde, é menos educação. Então assim, as lideranças dos movimentos, elas iam de encontro, elas faziam um discurso para poder captar as pessoas, né? Inclusive no movimento de 2013 o PSOL foi lá e fez protesto, porque como o mote era mais saúde, mais educação, era uma pauta da esquerda, e o pessoal foi lá e entrou e marcou, né? E naquele movimento, em um mês, a presidente Dilma, no caso, estava com a maior popularidade em abril, perdeu 20 pontos em um mês naquele movimento, e nunca mais recuperou, e quase perdeu a eleição, e depois perdeu a presidência da República. Só que lá, na prática, depois que esse ciclo se fechou com a vitória e a ascensão ao poder, aqueles pleitos que justificaram as pessoas seguirem não foram efetivados, porque as lideranças não tinham em nenhum momento a pretensão de efetivamente aumentar o Estado. Pelo contrário, eles queriam diminuir o Estado. Eu digo isso pelo seguinte: política é coisa muito séria, né? Política ela não é brincadeira, tá? Não é um jogo de futebol. Infelizmente a gente trata a política como se fosse uma partida de futebol. A gente escolhe um time, né? Lá no estado é o ABC e o América. Essa escolha, ela tem no meu caso, eu sou americano, sou do Becão, e a escolha foi meu pai, né? Que levou para o estado em 77, e aí eu depois virei a casaco com a camisa, virei casaco com o ABC, depois pelos meus primos virei a Limpinense, que era o terceiro time na vila lá do Natal, aí depois pelo laço afetivo ao meu pai me consolidei como americano. Então assim, é uma coisa emotiva, ser ABC ou ser Américo aqui em Sergipe, né? Tem os seus times. Mas a política, ela não pode ser encarada como um time de futebol. O time de futebol é emoção, não tem justificativa. É laços afetivos e tal. Mas a política não, a política, ela tem lado. Quem participa, se você tem um perfil mais igualitário, mais social, geralmente você está mais alinhado a políticas de esquerda. Se você tem uma visão mais conservadora da sociedade, você acaba tendo uma política mais voltada para a direita. E assim, ser de direita e ser de esquerda não tem nenhum problema, certo? Ser de direita e esquerda não tem nenhum problema, isso aí é da pessoa também, porque você pode, pela sua educação, pela sua família, você pode naturalmente se posicionar de um lado ou para outro. Mas assim, essa questão, e essa eleição presidencial particularmente, né? E você tem aí, vamos dizer assim, você tem um mais à direita, que seria, talvez hoje o mais à direita seria até o Arvoredo, né? Seria o Arvoredo, você teria um pouquinho mais à direita o Bolsonaro, mais à direita, e você teria mais à esquerda o Boulos e a Manuela, seria um pouquinho mais à esquerda. Mas a questão aí, muitas pessoas, por exemplo, que declaram o voto, por exemplo, ao Bolsonaro, eles declaram mais na questão de valores que ele tem sobre sociedade. Às vezes valores familiares, não aceitam, por exemplo, a questão do aborto, a questão da homossexualidade, também não aceita. Isso aí a gente tem que respeitar. Eu acho que as pessoas, por a sua questão de mundo, de vida, elas acabam tendo essas posições mais à direita e à esquerda, tá certo? Acontece que aí começamos a ter um problema de base conceitual. A gente às vezes começa a escolher um partido, naturalmente um partido mais à direita ou à esquerda, com base nos nossos valores sociais, mas nós não nos atentamos aos princípios econômicos que estão muitas vezes por trás dos partidos, certo? Geralmente, aí, sob o ponto de vista econômico, nós teríamos, se a gente pensar em
em políticas capitalistas, não vou nem falar em políticas socialistas, comunistas, estou falando em capitalismo, né? Então, no capitalismo você tem duas linhas econômicas que dominaram o século passado. Você tem a política liberal e você tem a política keynesiana. São duas políticas do capitalismo, certo? A política liberal, ela perdurou desde o início do capitalismo até a crise de 29. Depois o mundo entrou em crise econômica por excesso de oferta. E aí, porque tem oferta, excesso de oferta, houve a necessidade, aí houve muitas emissões que as empresas queriam produzir se já tinha muitos produtos para serem vendidos. Né? Então, tinha muito produto para ser vendido, pouco consumidor, então começou a ter demissão em massa. Né? Isso foi a crise que a política liberal ela trouxe para o mundo. O Keynes, capitalista também, ele encontrou a melhor solução. Então, na verdade, a economia ela precisa de demanda. Né? Então, a gente tem que gerar uma demanda para poder sustentar a oferta. E o Keynes, por exemplo, a Alemanha de Hitler, certo? A Alemanha de Hitler entrou na Alemanha e, na verdade, na ascensão do Hitler, ela se deu numa crise, porque a Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, ela foi para o chão, né, saiu derrotada, e depois ela teve uma recuperação na década de 1920, econômica, e com a crise de 29, a Alemanha era muito frágil economicamente, então a Alemanha entrou novamente em grande crise econômica. E com essa crise econômica, o Hitler cedeu. O partido dele passa a ceder, baseado na divisão dos partidos mais à esquerda. E nessa ascensão do Hitler, né, e quando ele chega ao poder, ele implementa políticas keynesianas. E ele pega um país quebrado, e em 5 anos ele quase quebra o mundo, com a Segunda Guerra Mundial, com políticas de mais Estado. E a partir da Segunda Guerra Mundial, o mundo passa a adotar políticas keynesianas e o mundo passa a crescer em média 4,8% desde 50, 60, até começar a ter crises de excesso de demanda, de excesso de salários na década de 70, que aí ele chega, aparece um fenômeno que a gente chama de estagnação, estagflação, que seria a estagnação da economia com excesso de inflação. Aí você retoma a política neoliberal, a política liberal, com o nome agora de neoliberalismo. Então, assim, do ponto de vista econômico, nós temos duas linhas, né, dentro do capitalismo. E o Brasil, ele adota desde a década de 1990, com muita intensidade, a política neoliberal. E o mundo também passa a adotar essa política a partir de 1980, com o Reagan, lá nos Estados Unidos, e a Margaret Thatcher na Inglaterra, né? São os primeiros grandes países a retomar o neoliberalismo no país. Enfim, de 90 para cá, todos os presidentes da República, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Michel Temer, todos adotaram políticas neoliberais, certo? Essas políticas neoliberais, elas vamos dizer assim, elas quem comandam o processo da economia do país, as políticas econômicas. E essas políticas econômicas, no caso do país especificamente, ela não está entregando o crescimento adequado, o crescimento necessário para atender as necessidades, por exemplo, de emprego de toda a sociedade. E aí, na hora que você tem problemas de desemprego, consequentemente, você começa a ter, vamos dizer assim, mais pobreza. Com mais pobreza, você começa a ter mais problemas sociais. E com mais problemas sociais, você começa a ter mais problemas de violência. E aí, você começa a entrar no ciclo negativo, certo? No ciclo negativo. E as pessoas começam a se revoltar com os resultados da política econômica, porque tem muita violência no país, então as pessoas ficam muito chateadas porque querem combater a violência. Só que combater a violência, o caminho não é simplesmente atacar a ponta do problema, e sim a raiz do problema, e essa raiz do problema está muito na questão econômica, que é adotada pelos presidentes, que no caso foram todos os presidentes desde 90 para cá, adotaram a mesma política econômica. Então, assim, na prática, na hora que se faz a escolha, a sua escolha, né, do candidato a presidente da República, no caso majoritário, se olha muito a questão do valor social, mas se olha pouco a questão da linha econômica que está sendo adotada. Então, todos esses movimentos, as pessoas tinham
que fizeram protestos, por exemplo, contra o governo, 2013 para cá, queriam mais recursos para educação, mais recursos para saúde, mas quem financiava esses movimentos de enfraquecimento do governo eram exatamente pessoas que economicamente defendiam menos recursos para essas duas áreas. Então, assim, é preciso que nós atendemos no processo político, certo? No processo político, qual é a linha econômica que os candidatos estão adotando. É fundamental, porque se a linha econômica ela for de austeridade, pode ter certeza, o reflexo é menos educação, é menos saúde, é congelamento de salário, é menos. Então, é preciso que haja essa reflexão mais madura sobre a linha econômica, não apenas olhar para a ponta, né? Questão do valor social, mas também olhar para a questão da linha econômica dos partidos, eles defendem, tá certo? E só para concluir essa primeira reflexão, e a questão da linha econômica, necessariamente, ela não precisa ser... você pode ter uma ideologia de direita, você pode ter uma ideologia de esquerda, certo? Isso aí, esse debate sempre vai existir, direita e esquerda sempre vai existir sobre questão de valores sociais. Mas nós precisamos, pelo menos, buscar, nós não vamos conseguir fazer isso hoje, tá certo? Imediatamente, que é um processo mais longo e que precisa ser construído, mas nós precisamos, pelo menos, alinhar a pauta econômica. Você pode muito bem ter um estado, se você tem um partido de direita, você pode ser identificado a partir de direita e defender uma linha econômica progressista, uma linha econômica que defenda o Estado Social, que defenda o serviço público, que defenda direitos trabalhistas, tá certo? Quer dizer, não existe nenhuma necessidade de você ser conservador em valores e ao mesmo tempo achar que a pessoa deve ter menos direitos. Geralmente essa linha econômica de Estado Social está mais próxima à esquerda, é mais progressista, mas não precisa que o candidato à direita, quer dizer, você que tem um alinhamento mais à direita, tem valores sociais, necessariamente você tem que ter esse pensamento de ultraliberalidade, como tem o pessoal que domina a política econômica da direita. Vou dar aqui um exemplo para minha mãe. Minha mãe era de direita. Minha mãe é uma pessoa, ela tem 67 anos de idade, veio lá do interior do Rio Grande do Norte, veio do nada, cresceu com o seu trabalho, e ela assim, é extremamente conservadora, assim, todas as questões que falar sobre essas evoluções contemporâneas é contra tudo, né? Então minha mãe é de direita, mas minha mãe, por exemplo, ela há 5 anos atrás ela liderou o movimento do trabalho dela, que ela é funcionária da Fundação Zé Augusto, do Estado do Rio Grande do Norte, e ela liderou o movimento que criou o plano de carreira da organização. Ela adora a aposentadoria, ela defende a aposentadoria dela, acha que deve receber a aposentadoria, defende os direitos como ninguém. Então, assim, ela é de direito em termos de valores, mas ela é progressista em termos do ponto de vista econômico. Então, o trabalho que é preciso ser feito, Paulo, é o seguinte, colegas, depois que passar esse processo eleitoral, porque isso é algo de longo prazo, né? Mas, assim, se os colegas começarem a adentrar nos partidos e essa participação, ela está muito com a sua identidade social, seja a direita, seja a esquerda, a gente tem que pelo menos fazer com que, na esquerda não é tão difícil, por quê? Porque essa linha progressista ela está mais associada à esquerda. Então é fácil você conversar com os colegas da esquerda sobre pautas de Estado Social. É meio natural, não tem grandes dificuldades. Mas na direita, economicamente, o pessoal da direita, quem domina os partidos de direita do ponto de vista econômico são ultraliberais. Não precisa ser assim. Então, se você tiver uma tendência de estar em partidos da direita, pelo menos dentro do partido você defenda pautas progressistas. Não há nenhuma contradição nisso. Não precisa você defender valores, né, conservadores da sociedade e ao mesmo tempo você achar que não deve ter aposentadoria e que as pessoas não devem ter oportunidades iguais. Na verdade, eu até penso o seguinte: se a gente trouxesse a direita americana, a direita da Inglaterra, para o Brasil, esse pessoal da direita da Inglaterra seria o centro-esquerda aqui do Brasil. O problema é que a nossa direita, do ponto de vista econômico, ela é ultraliberal, ela é extremamente liberal. Certo? Então a gente precisa assim, amadurecer bastante isso
a partir desse processo eleitoral, de tentar, pelo menos, unificar a pauta econômica, qualquer que seja a linha ideológica do partido, seja ele à direita e seja ele à esquerda. Bom, para 2019, o que é que nós temos aí? Se visualizando. O Congresso Nacional, ele tem uma tendência de ser bastante conservador. Por exemplo, esse Congresso agora que está acabando a sua legislatura, dos 513 deputados eleitos, 70% foram financiados por 10 empresas, certo? Itaú, Unibanco, Bradesco, JBS, entre outras empresas aí, 10 empresas financiaram 357 deputados. E essas 10 empresas, evidentemente, elas vão controlar a pauta do Congresso Nacional. Por outro lado, você tem aí um executivo, você tem um Congresso Nacional, e por outro lado você tem um executivo que, se a gente fizer assim um histórico, a gente pode dizer assim, centro-direita, nós tivemos o Collor, tivemos o Itamar e tivemos o Fernando Henrique, que seria mais centro-direita. Aí depois tivemos um ciclo de centro-esquerda, que foi o Lula e a Dilma, e depois voltamos a ter um ciclo de centro-direita com o Michel Temer, certo? Bom, quando você tem um Congresso, o Congresso, ele por natureza é de centro-direita, Quando você tem um executivo de centro-direita, você tem legislativo centro-direita e um executivo centro-direita, aí o buraco é mais fundo, certo? Assim, a tendência de perda de direitos é bastante acentuada. Quando você tem um Congresso à direita, mais à direita, que é o perfil desse Congresso, e um executivo mais de centro-esquerda, aí pela necessidade de se dialogar executivo com legislativo, e veja, o executivo que não dialogou com o legislativo após a redemocratização caiu, né? Então, quem não dialogou adequadamente, nós temos dois casos, o Collor e a Dilma, todos dois foram afastados do cargo. E aqueles que tiveram capacidade de dialogar, e esse dialogar é entregar cargos, infelizmente é fazer práticas que todos nós aqui achamos erradas, mas infelizmente é assim que funciona no nosso país. Então, o Fernando Henrique soube dialogar com o Congresso, o Itamar Franco soube, o Lula soube, a Dilma perdeu o pé no ciclo da gestão, foi fora, e o Michel Temer também é outro AIS no diálogo com o Congresso Nacional, pois mesmo com denúncias, né, sendo gravado, tratando de propina dentro do Palácio do Governo, do Jaburu, no porão do Jaburu, ele foi inocentado 2 vezes pelo Congresso Nacional, né? Mas isso aí é reflexo do seu grau de capacidade de dialogar com o Congresso Nacional, que ele é muito hábil nisso. Você pode falar muitas coisas nele, mas quem tem habilidade para conversar com o Congresso, ele sabe jogar ali no Congresso. Então, assim, tendo um Congresso mais à direita, que é a tendência que a gente vai ter a partir de 2019, dependendo do presidente que vai ser eleito, nós teremos grandes mudanças nas relações, vamos ter, assim, grandes debates sobre a questão de direitos dos trabalhadores e dos servidores. E a bola da vez, pode ter certeza que são os servidores, porque os servidores públicos têm mais direitos, assim, do ponto de vista matemático, né? Ele teria mais direitos que os trabalhadores privados. Então, a grande tendência internacional é deixar os servidores públicos com a mesma proporção de direitos dos trabalhadores privados. Então, deve haver muito ataque aos servidores públicos. Dependendo do candidato que ganhar a presidência, então você vai ter mais ataques ou menos ataques. Reforma da Previdência, por exemplo, é um tema que é certo entrar na pauta do Congresso Nacional. Se ganhar o Lula, que não vai ser candidato, ganhar o Haddad, que deve ser o provável candidato do PT, ganhando o Ciro, ganhando a Marina, ganhando o Bolsonaro, ganhando o Alckmin, ganhando o Amoedo, e tem lá o do Paraná, o Álvaro Dias, vai ter reforma da Previdência, certo? Então, assim, não vamos nos iludir e achar que algum desses que eu citei não vai promover uma reforma da Previdência. Todos esses candidatos, caso eles venham a vencer as eleições, eles vão fazer uma reforma da Previdência. Agora, aí é a minha leitura, os candidatos mais de centro-esquerda devem fazer uma reforma mais leve.
os candidatos de centro-direita devem fazer reformas mais fortes. Isso é minha opinião, até com base no histórico recente, após a entrada de Michel Temer no poder. Que Michel Temer, na hora que ele entrou, imediatamente ele fez a emenda fez a emenda 95, que congelou o gasto por 20 anos, fez a reforma trabalhista, fez a terceirização, tentou fazer a reforma da Previdência. Então, assim, a pauta da direita, e como ela é dominada economicamente por ultraliberais, ela é muito forte contra o trabalhador. Então, assim, a nossa melhor chance, aí eu não vou falar do Executivo para a gente não polemizar aqui, tá certo? Vou descer para o Congresso Nacional. A nossa melhor chance de defesa é a gente melhorar a nossa representação no Congresso Nacional. Essa é a nossa melhor chance. Quanto mais deputados alinhados com os trabalhadores, com os servidores públicos tivermos no Congresso Nacional, melhor são as nossas chances de nos defender, mesmo que você tenha um presidente mais à direita, mas essa relação de graduação de ataques contra nossos direitos, ela tem muita relação com a proporção de deputados da base que a gente vai ter lá no Congresso Nacional. Então, assim, esse processo eleitoral, a política se ganha no Congresso Nacional. O poder econômico, não apenas no Brasil, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, no Reino Unido, em todo o mundo ocidental democrático, certo? Que tem um sistema de democracia, ele já entendeu e já compreendeu há muito tempo, e aqui no Brasil também entendeu já há muito tempo, que se ganha no Congresso Nacional. A pauta é implementada através do Parlamento. Então, para isso, é preciso vencer o Parlamento. Não é à toa, então, que 10 empresas financiaram 357 dos deputados atuais. Por quê? Porque eles tendo maioria, eles conseguem manter e sustentar as legislações que os beneficiam. Por exemplo, a tributação que a gente falou aqui da reforma tributária solidária, falamos sobre a isenção da distribuição de lucros e dividendos desde 1995. Na verdade, essa isenção ela não tem sustentação econômica e nenhum país sério que tem proposta de crescimento para a nação e para a sociedade concede esse benefício ao setor empresarial. Estados Unidos não concede, a Alemanha não concede, a Itália não concede, Japão, nenhum país concede. Mas o Brasil concede. E por que o Brasil concede? Porque é bonzinho? Não, porque os empresários eles têm maioria no Congresso Nacional. Aí, por eles terem maioria, nem paga lucro de dividendo, nem os iates também são tributados com IPVA. Se você tiver um mobzinho de 30 e pouco mil, um carrinho você paga IPVA, mas iate de 5 milhões de reais não paga IPVA. Por quê? Porque quem tem iate é milionário e milionário financia a campanha de deputado e ele não deixa que o deputado vote a tributação do IPVA para iate. Tá certo? Então, assim, o jogo é muito simples. Tem que ganhar o Congresso Nacional. Então, assim, só para finalizar, a nossa mensagem é o seguinte: a gente tem que participar da eleição, temos que participar ativamente da eleição, participar votando, influenciando o voto dos amigos e ajudando financeiramente aqueles candidatos que nós sabemos que têm uma defesa orgânica do Estado Social. Assim, o jogo se ganha na política, a gente não pode esquecer disso. Então a gente não pode desistir da política, a gente não pode negligenciar a política, dizer que só tem ladrão e tal. Na verdade, é isso que se defende para que as pessoas que teoricamente poderiam fazer diferença, elas não participem. Então, na hora que elas não participam, dá espaço para que essas pessoas que querem controlar o Congresso se perpetuem. Então, a gente só tem um modo de reagir, é participando do processo eleitoral, participando ativamente, votando, indicando voto e também ajudando financeiramente, dentro lá da regra eleitoral, até 6% da sua renda anual você pode fazer a doação. Evidentemente que a gente sabe que todo mundo tem sua limitação financeira, mas uma doação de R$100, de R$200, que seja para um candidato específico que tenha chance de sucesso, é fundamental. É preciso aqui no Sergipe, Paulo, que os colegas parem depois. O sindicato, em nenhuma hipótese, ele pode fazer esse tipo de indicação, é proibido pela legislação eleitoral, mas nós, como cidadãos, nós devemos fazer essa avaliação madura, tá?
Aqui vocês são 8 deputados federais, vocês têm, né? 8 candidatos a deputados federais, então você tem que ver que dentro daqueles 8, tá? Eu posso até dizer a vocês assim, vocês devem ter aí meio uns 200 candidatos íntegros, que tem histórico que nos faz crer que vai defender o Estado Social, isso eu não tenho nem dúvida. Mas desses 200 deve ter 1 ou 2 com chance real de sucesso. Então a hora agora é votar com muita, digamos assim, com muita praticidade, votar para ganhar. Às vezes você pode ajudar um candidato, aí esse trabalho tem que ser feito assim, bem minucioso, que aí você pode até dar um voto para uma pessoa correta, só que às vezes esse voto para a pessoa correta, do ponto de vista moral, dos princípios, pode fazer com que a pessoa que poderia ganhar não ganhe. E aí você perde uma vaga no Congresso Nacional. Então precisa assim, saber trabalhar, né? Esse voto ele tem que ser feito de uma forma muito bem organizada, para que não tire energia das pessoas que têm chance real de sucesso e que vai nos defender, e de repente com essa divisão, assim de forma equivocada, a gente nem elege aquele candidato que a gente sabe que é uma pessoa correta, decente, que vai nos ajudar, mas nem ele não tem chance de ser eleito, e ao mesmo tempo não fazendo isso, sair desse foco de colaboração efetiva, a gente nem elege o que a gente votou e deixa de eleger aquele que tem os mesmos princípios, mas ao mesmo tempo ele não teve os votos suficientes e a gente acaba perdendo uma vaga preciosa que lá na frente vai fazer muita falta na defesa dos nossos direitos. Então é isso a nossa mensagem para vocês, tá certo, colegas? Então desejo aí um bom voto para todos aí em 2018. Muito obrigado. Temos alguma interação nas redes sociais, é isso? Não? No momento não, mas teremos alguma dúvida? Gabriel? Sim, todos podem fazer perguntas também. Quer acrescentar alguma coisa? Na realidade, a gente fala da política, né? Não sei se nós percebemos que pessoas que roubaram o país, que roubam, mas que por trás disso tem advogados especialistas, e ele vai para um partido, e ele se candidata, e as mulheres muitas vezes não têm vez, e muitas vezes também o que acontece? Claro que naquele partido é melhor o filho do deputado, do senador, da mulher do senador, e um outro detalhe que a gente não percebe: quem é o suplente dessas pessoas? De política não sabe de nada. Então a gente vive um caos que as pessoas estão assim, sem esperança de nada, porque a gente vê o filho do deputado, o filho do senador, o filho do ex-governador, quer dizer, e aí você fica sem espaço, sem oportunidade. Porque o que está acontecendo aqui em Sergipe é que as pessoas estão percebendo que elas não têm uma certa oportunidade, porque já é uma prática política velha, antiga, e que agora se renova através dos filhos, dos netos, dos bisnetos, entendeu? E aí a gente fica sem opção. E por outro lado, a justiça, que muitas vezes não caça, não proíbe, por exemplo, solta para o povo, entendeu? Por exemplo, se você fez uma má administração, a justiça ali, olha, já cortava, mas nunca você vai ser candidato. Deixa para que outro seja, deixa o Paulo, deixa o fulano, deixa o cicrano, e ele vai ter oportunidade. Mas aí ele não tem oportunidade, porque sempre é aquelas mesmas pessoas, da velha, da nova política familiar, e aquele suplente, entre aspas, que não tem compromisso com o povo. A nossa sistemática é a pergunta por escrito, certo? Ontem, durante toda a tarde, nós vamos com o Paulo ali, né, colega nosso auditor, mas aí a gente pede aos colegas que entendam e contribuam no andamento para qualquer pergunta fazer por escrito. Eu vou abrir para Paulo Teixeira, mas a gente pede para os colegas que já têm aqui perguntas por escrito, e quem quiser fazer sobre o tema abordado aqui por Pedro. Basta levantar a mão que eu levo até vocês, tá? Boa tarde a todos, boa tarde ao palestrante, boa tarde a Paulo, nosso presidente. Eu gostaria de acrescentar, nessas dificuldades todas
e nós queremos ter candidato, e eu sou candidato a deputado estadual em Sergipe, e já fui candidato outras vezes. O próprio auditor era impedido de ser candidato, ou em sendo candidato, teria que abdicar dos seus vencimentos. Eu ganhei uma ação a nível nacional, a primeira, vai ter no Congresso de Maceió, né? Tem período do Congresso que nós fizemos em Maceió, que eu fiz uma moção no Congresso, reclamando disso, e acho que foi a primeira ação que um auditor ganhou, né, no Supremo, para que a gente pudesse ser... Aliás, o Supremo declinou da ação, né? Ele disse, não, essa questão não sou eu que vou resolver, é uma questão infraconstitucional. O Tribunal de Sergipe tem que resolver. E eu ganhei por unanimidade aqui, 3 vezes. Mas eu já fiquei 6 meses sem perceber vencimentos e candidato. Então já o próprio sistema legal, já poucos candidatos, auditores têm a coragem que eu tive na época, né? Então, outra questão que eu acho que o regime em si a legislação eleitoral é antidemocrática, tranquilamente. Como é que o candidato, vamos ali naquela relação de candidatos a governo mesmo, tem candidatos que têm 15 segundos para falar, isso já aleja qualquer candidato, não é fácil. Como é que ele vai competir em pé de igualdade com outro que tem quase meia hora para falar? Então, o próprio sistema já é antidemocrático, já é difícil. É difícil, olha, não é fácil você estar num partido, entre aspas, pequeno, e você resistir. Você tem que ter muita coragem, muita dedicação, muito foco, certo? Porque senão você desiste no primeiro momento. Então, era isso que eu queria acrescentar, não é nenhuma pergunta acrescentar, fazer, para marcar essa palestra. Muito obrigado. Bom, chegaram aqui 3 perguntas, não estão diretamente vinculadas com o tema abordado, é mais sobre a questão de finanças públicas, lei orgânica, carreira. Não chegou nenhuma pergunta específica sobre o tema, chegou aqui pelos internautas. Vamos ver aqui, Zé Mesquita pelo Facebook. Por que Álvaro Dias não sobe tanto nas pesquisas eleitorais e um Bolsonaro que você diz que respeita as ideias deles tem tanta aceitação? Bom, porque Álvaro Dias não sobe tanto nas pesquisas eleitorais e um Bolsonaro que você diz que respeita as ideias dele ter tanta aceitação? José Mesquita, eu não entendi aqui ele fez aqui uma menção a Bolsonaro, mas ele quer dizer, na realidade, por que Álvaro não cresce e Bolsonaro tem tanta aceitação, certo? É feito aqui pelo Mesquita, pelo Facebook. Pedro? Estudo de caso, né? Bolsonaro é realmente um caso bem peculiar. Ele mesmo disse, estou falando apenas do que ele mesmo disse, ele sempre foi do baixo clero, ele nunca teve projeção dentro do Congresso Nacional, nunca foi liderança de partido, nunca participou das lideranças principais, de comissões. E, na verdade, ao meu ver, o Bolsonaro é um fruto de todo o processo que começou em 2013 e que gerou o fenômeno Bolsonaro. Muita gente foi para a rua em 2013, como nós elencamos aqui, pedindo mais educação, mais saúde. Depois, muita gente votou lá no Aécio. Depois, muita gente pediu para a saída da Dilma. Quando conseguiu o que queria, aí houve uma inversão. Assim, o que faltou? Faltou a leitura de quem estava liderando o movimento. Porque as pessoas, muita gente que estava ali naquele movimento estava de boa fé. Mas os líderes,
eles defendiam exatamente tudo ao contrário do que as pessoas estavam ali naquele momento na rua. E quando eles ganham, vamos dizer, quando eles têm sucesso, aí há uma, digamos assim, uma traição, entre aspas, né? Para mim não foi traição, porque era muito claro, era muito clara a leitura do que ia ser feito no país. O PMDB já tinha publicado, que estava na internet, aponte para o futuro. Então tudo que Michel Temer fez já estava previsto, certo? Então assim, na prática, quando começou, o Michel Temer ascendeu e começou a atacar os direitos dos trabalhadores, do serviço público, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a terceirização, houve uma grande frustração pelo lado das pessoas que vinham nesse movimento de retirada do PT do poder. Aí o que acontece? Boa parte dessas pessoas eram orgânicas, e essas pessoas mais orgânicas estão com álcool. Outra parte está voltando para o centro-esquerda, mais para Marino ou para Ciro. E outra parte, uma parte considerável, ficou com o Bolsonaro. Assim, que é aquela parte, em tese, que ficou, vamos dizer assim, talvez até mais revoltada com esse processo, aí não quis voltar para a esquerda, não aceita os programas de ataque a direitos, porque se aceitar seria algo, né? Então ele não aceita, aí só tem um caminho, ou volta para a esquerda, quem voltou está voltando mais para Ciro, na minha leitura, voltando mais para Ciro ou para Marina, ou então cai no colo do Bolsonaro, e Bolsonaro, 2 anos para cá, cresce, né? Então, na verdade, ele é o resultado direto da frustração, na minha opinião, da frustração com as medidas econômicas do Temer, de uma parte do pessoal que quis a sua assunção e a retirada do PT do poder, há 2 anos atrás. Bolsonaro foi eleito, na sua avaliação, haverá um retrocesso? Minha avaliação. Porque assim, você está expondo, né? Aí eu... Não, o Bolsonaro, veja bem, quando eu fiz aqui a exposição, eu pedi para todo mundo atentar para a linha econômica, né? Olhar a pauta econômica do partido. A pauta econômica do partido, porque diz tudo. O problema da violência no país, ele não está ali por acaso, ele não surgiu do nada. O problema da violência, ele é resultado do problema social, falta de desemprego, desigualdade social, e aí a violência, e a grande violência está nas favelas, lá do Rio de Janeiro. Então assim, é muito superficial você apenas querer atacar o problema em si, você tem que ter uma raiz do problema. No caso do Bolsonaro especificamente, ele é um candidato que diz abertamente que ele é da direita, ele chama Fernando Henrique Cardoso de comunista, né? E chama Alckmin de comunista, porque ele é liberal, ele diz: eu sou liberal, defendo a economia de mercado, o Estado mínimo. Hã? Ele não é liberal, ele é retrógrado, ele quer que a gente volte a 50, 40 anos atrás, que eu vivi também. Você está falando o quê? O Bolsonaro? Político, eu vivi quando era jovem, era sério. O retrocesso é esse. Então assim, economicamente, ele é um candidato da direita. Então ele é um candidato assim, economicamente da direita. Então, sendo um candidato da direita e o Paulo Guedes, que é o seu principal economista, né, que ele delega tudo é com o Paulo Guedes, ele é da escola do Meirelles. Então, assim, quem está apoiando o Bolsonaro, depois amanhã não pode dizer que se ele tirar uma reforma da Previdência para retirar o direito, pode dizer que está sendo enganado, porque o Paulo Guedes é da direita, é da escola de Chicago, é lá do mesma linha política. Agora, por que a direita, a minha avaliação tem receio do Bolsonaro? Se a linha econômica do Bolsonaro é a da direita, é porque para se concretizar a pauta da direita é preciso dialogar com o Congresso, é preciso entregar cargos, é preciso entregar projetos, é preciso fazer o que o Michel Temer fez para poder se sustentar no poder. E aí a grande questão é se o Bolsonaro, e ele já disse que não ia fazer nenhum tipo de diálogo com o Congresso, então vai travar tudo, porque a direita, a efetivação da pauta da direita requer diálogo com o Congresso Nacional. E como ele disse que não vai começar com o Congresso Nacional, então o que vai acontecer? Vai ficar tudo parado. Então a tendência é o seguinte: se ele vier a ganhar,
tem duas coisas: ou ele vira, ou ele vai, digamos assim, se transformar num Michel Temer ou num Alckmin, tá? Ou então ele vai manter a sua postura, nada vai passar no Congresso Nacional e pode ser que rapidamente ele seja afastado, porque tudo vai ficar travado e é mais provável que ele seja afastado, como aconteceu com a Dilma, como aconteceu com o Collor de Mello. Bom, tem uma pergunta aqui que ela é mais uma inquietação também do Mesquita, porque fala que a gente não consegue ter representantes por categoria, né, de servidores. Foi o tema aí que você abordou. Bom, colegas, não tem nenhuma pergunta a não ser essa inquietação do Mesquita, falando aqui por que a gente não consegue, né, ter uma participação mais efetiva no processo eleitoral. O companheiro aqui, como eu disse, indicou aqui, passou aqui mais duas perguntas, que não tem mais nenhuma pergunta sobre o tema específico. Nós já temos aqui presente a candidata Gilvani, que nos dá muito a sua honra já aqui, já se preparando para a sua intervenção. E eu gostaria de encaminhar a seguinte forma: eu faria a leitura dessas duas últimas perguntas, e se não chegar nenhuma outra pergunta sobre o tema, a gente considera que a plateia está satisfeita com a discussão, para a gente poder acelerar na nossa agenda, aí, no nosso cronograma, certo? Então, são duas perguntas, Pedro, que não estão muito vinculadas à questão da participação política, sobre a questão de carreira, por exemplo, aqui, o que você acha da LOAT e da unificação das categorias, certo? E também sobre a existência de duas federações do fisco, FEBRAFIT e FENAFISCO, certo? Então eu passaria para você responder. Caso não chegue nenhuma pergunta aqui durante o seu posicionamento, a gente poderia dar andamento, né? Ok? Bom, relativa à carreira, ao hábito, né, e à autonomia do fisco, nós temos assim um trabalho efetuado lá no Congresso Nacional e que pode ter êxito, pelo menos um êxito preliminar. Na discussão agora da reforma tributária, nós estamos promovendo muitos diálogos com o deputado Raul, que é o relator, né? E nesse diálogo o deputado Raul nos delegou a construção de um texto que ensejasse o fortalecimento da nossa atividade, né? Então nós construímos esse texto dentro da base da FENAFISCO, pegamos o aval desse texto, quer dizer, aperfeiçoamos esse texto, né? E com esse aperfeiçoamento nós conseguimos a subscrição da ANFIP, Associação dos Auditores da Receita Federal, da FENAFIM, que é a Federação dos Auditores do Fisco Municipal, e na época a FENAFISCO ela representava 30 sindicatos de 25 estados e o DF. Na verdade faltava só um, que era São Paulo, que tinha saído da nossa base de filiação, mas que voltou no mês passado. São Paulo voltou a se filiar e a FENAFISCO hoje representa todo o país. Mas para aquele documento específico, o Sindicato de São Paulo também assinou. Então, na verdade, 100% do fisco brasileiro, estadual brasileiro, a Associação da Receita e o fisco municipal assinou esse documento. Nós entregamos ao deputado Raul e mês passado nós tivemos um diálogo com a sua assessoria, tá certo? E a nossa expectativa é que no relatório, quando o deputado Raul publicar o relatório da reforma tributária, vai ter um capítulo que vai ser escrito pelo fisco, capitaneado pela FENAFISCO, com o apoio da FENAFIM, do SINAFRESP, um capítulo exatamente tratando sobre a autonomia do fisco, a autonomia administrativa, financeira, orçamentária, lei orgânica e recursos vinculados para o exercício da nossa atividade. Certo? Então esse é o nosso trabalho. Acreditamos muito esperançosos que no relatório do deputado Raul a gente vai conseguir esse texto. Se a gente conseguir, aí vamos ter um grande trabalho, que é manter até toda a tramitação da PEC, né? Manter até o final. Vai ser bastante difícil,
mas assim, o primeiro passo assim, da articulação está sendo feita exatamente nesse sentido de fortalecimento da nossa atividade. Relativo à questão de ter duas federações no âmbito nacional, do FISCO, eu queria fazer primeiramente alguns esclarecimentos. O sindicato, pela Constituição, ele só pode ter uma na base territorial. Só pode ter um sindicato de auditores fiscais, a Sergipe, só pode ter um sindicato no Rio Grande do Norte, um sindicato de Pernambuco. Quer dizer, por estado, uma categoria funcional só pode ter um sindicato na sua base territorial, certo? Agora, a federação ela pode ser no âmbito municipal, você pode ter federação no âmbito estadual, você pode ter federação no âmbito nacional. Para existir uma federação é preciso que pelo menos 5 sindicatos se vinculem a ela. No Brasil nós temos 35 sindicatos de auditores fiscais. Tem estados que têm mais de 2, tem dois sindicatos em Maranhão, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Sergipe aqui. Então tem alguns estados que têm 2 sindicatos, pela questão do histórico de carreira, né? Então nós temos 35 sindicatos de auditores fiscais no Brasil. Então, nesse caso, poderíamos ter até 7 federações do fisco estadual brasileiro. Era possível. Só que desses 35, 32 fazem parte da base da FENAFISCO e de todos os estados da federação. Isso dá uma força extraordinária à nossa federação. Pelo seguinte, se nós tivéssemos 7 federações, por exemplo, tivesse uma federação aqui do Nordeste, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Sergipe e Alagoas, né, podia ter uma federação com esses 5. Amanhã, quando tramitasse, por exemplo, a PEC da reforma tributária, nós teríamos uma grande dificuldade porque o relator é do Paraná. Se o relator fosse de algum dos nossos estados, aí era fácil a gente se articular e conversar com esse relator. Mas como o relator era do Paraná, se faltasse esse membro do Paraná, a gente não tem como fazer essa articulação. A vantagem da FENAFISCO é que nossos sindicatos, a federação é uma federação nacional, né? Então, por ela ser uma federação nacional, e o meu trabalho hoje, que muito me orgulha, né, é fazer exatamente esse trabalho de montagem de estratégia política no Congresso Nacional. Então a gente pega um projeto de lei que é do nosso interesse, ou para avançar, ou para segurar o projeto, certo? Então, por exemplo, o PLS 116, que foi até uma senadora aqui do Maria do Carmo, aqui de Sergipe, né? Que é para demissão por insuficiência de desempenho. Esse projeto é do nosso interesse. Então, a primeira entidade nacional que trabalhou com esse projeto foi a FENAFISCO. Aí eu tive audiência com ela, aí eu conheci aqui com o Paulo, abri aqui um canal com a senadora. O relator era um senador do Rio Grande do Sul, aí eu conversei com o Celso para conversar com o senador do Rio Grande do Sul. Não tivemos muito esse. Depois a gente conversamos com o Paulo Paim, também do Rio Grande do Sul, e o Paulo Paim ele deu um jeito lá para o processo andar um pouquinho mais devagar. Assim, que ele abriu várias comissões, foi uma estratégia para poder ser mais discutido, e com essas várias comissões o projeto acaba não tramitando de forma acelerada. Então, assim, a vantagem de você ter uma federação nacional, que é o caso da FENAFISCO, é que a gente pega vamos dizer assim, o potencial do Paulo aqui em Sergipe, o potencial do colega do Rio Grande do Norte, o potencial do colega do Paraná, do Amazonas, e todos esses colegas no seu estado, eles acabam servindo a uma unidade só, que é a Federação Estadual. No caso particular, só concluindo, Paulo, no caso particular com a FEBRAFIP, aí a gente tem um problema. É o seguinte, a FEBRAFIP é a Federação das Associações, e a FENAFISCO é a Federação dos Sindicatos, certo? O sindicato representa a categoria. As pessoas podem estar ou não filiadas ao sindicato, mas o sindicato representa e é que fala constitucionalmente pelas categorias. As associações falam pelos seus associados apenas. Então, se ela tiver 50 associados, a associação fala pelas 50 pessoas. E o sindicato, mesmo que ele tenha 50 afiliados, mas se a categoria for de 2.000 pessoas, o sindicato legitimamente fala pela categoria, pela totalidade da categoria. No caso do Rio Grande do Norte, nós temos associação e temos sindicato. A nossa associação lá, ela é muito alinhada com o sindicato.
Inclusive, o presidente atual foi meu vice-presidente quando eu era o presidente do sindicato. Depois botamos ele, assim, politicamente, ele acabou sendo eleito presidente da associação. Então, a gente sempre andou muito alinhado. E nossa associação lá no Rio Grande do Norte, ela existe mais por causa do plano de saúde, porque é um caminho para você ter um plano de saúde, você tem que se associar. Então, 90% dos filiados da associação estão na associação para discutir plano de saúde, para ter um plano de saúde. Quando a categoria quer discutir direitos, ela tem que discute com o sindicato. E a vida do presidente do sindicato não é nada boa, né, Paulo? Sabe aqui que hoje eu trabalho muito na FENAFISC, mas nada chega perto da presidência do sindicato. Assim, me sugaram tudo. Tive até divórcio no meio da minha presidência aí, porque assim, é muito intenso a presidência do sindicato, porque a categoria exige, cobra, e a gente se entrega de corpo e alma. E aí você faz uma assembleia para decidir um direito, você reúne aí os colegas, roda o estado todinho, traz 200 pessoas, faz movimento. Então o sindicato, ele representa a categoria, tá? Então a FENAFISC, ela representa 32 sindicatos, e os sindicatos conversam com as bases nas suas categorias. A associação, ela não tem essa representatividade. Então assim, não há nenhum sentido, por exemplo, você ter uma posição da FENAFISC, que é uma posição dos sindicatos, baseado na posição das bases, das decisões da base da categoria, e você tem uma federação de associação que, no plano nacional, e nós buscamos sempre tentar conversar com a FEBRAFIC para dar alinhado, mas no plano da federação, você tem um posicionamento de associação contrária à posição da categoria. É como se no Rio Grande do Norte, por exemplo, o sindicato lá dos auditores do Rio Grande do Norte decidiu uma questão em assembleia, e para decidir aquilo ali, o presidente percorrer todo o estado, discutir com 200 pessoas, e a associação chegar e tomar uma decisão diferente da categoria. Então não há nenhum sentido. Então o adequado é que é legítimo a FEBRAFIC, é legítimo, ela tem a sua finalidade, é muito importante, é uma entidade histórica, né? É que tem assim, uma grande militância, mas é muito importante que ela ande alinhada com a categoria. E a posição da categoria está nos sindicatos, e quem representa os sindicatos é a FENAFISC. Então é preciso que o posicionamento da FENAFISC ela fique muito próximo do posicionamento, se não, idealmente, igual a FEBRAFIC fique com posicionamento igual da FENAFISC, porque da FENAFISC é a posição da categoria. Gostaria então de agradecer a presença e participação essencial aqui, né, nessa conscientização da participação política de todos nesse processo eleitoral 2018. Muito obrigada, Pedro Lopes. A gente se desfaz nesse momento a mesa para convidarmos a candidata Gilvani Santos. Um momento a gente quer registrar a presença aqui do Manuel Barros, diretoria nacional do CONAN, Confederação Nacional das Associações dos Moradores, e também a presidente e o diretor do Sindicato dos Bancários de Sergipe, Vânia Pereira, e o Josivaldo Cunha. Muito obrigada pela presença. Além de agradecer também a presença de todos nesse momento. O candidato, vamos então retomar, né, o ciclo de debate, seguindo as regras aprovadas